Senhoras e senhores, muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Pedimos aos ilustres convidados que ocupem seus lugares e desliguem os telefones celulares ou os coloquem em modo silencioso. Daremos início à solenidade de comemoração dos 72 anos da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Presidindo a mesa diretora dos trabalhos, o excelentíssimo senhor Luciano Oliveira Matos de Souza, presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, AMPERJ. Integram também a mesa diretora, excelentíssimo senhor Eduardo Gussen, procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, presidente da AMPERJ no período de 2007 a 2008. Excelentíssimo senhor Dr. Pedro Elias Hertal Sanglar, corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssimo senhor juiz federal Eduardo André Fernandes, vice-presidente da AJUF, 2ª Região, representando o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, AJUF, Dr. Roberto Carvalho Veloso. Excelentíssimo senhor Procurador de Justiça Luiz Antônio Ferreira de Araújo, presidente da Diretoria Executiva da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, Sicob Comperj, e presidente da AMPERJ no período de 2004 a 2006. Excelentíssima senhora doutora Maria do Carmo dos Santos Casanova, presidente do Centro de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Excelentíssima senhora Procuradora de Justiça Lilian Pinho, presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, FEMPERJ. A AMPERJ registra a presença das seguintes autoridades: excelentíssimo senhor Marfan Martins Vieira, subprocurador-geral de Justiça de Relações Institucionais e de Defesa de Prerrogativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral de Justiça no período de 2005 a 2009 e de 2013 a 2015, e presidente da AMPERJ no período de 1998 a 2005 e de 2009 a 2012. Excelentíssima senhora Procuradora Regional do Trabalho, doutora Tereza Cristina Basteiro, representando a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. Excelentíssimo senhor Promotor de Justiça Virgílio Panagiotis Stavrides, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro, Sicob Comperj. Nossos agradecimentos também aos membros do Ministério Público, servidores, familiares, senhoras e senhores presentes a esta solenidade. Convidamos a todos para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
pela própria natureza, és velha sorte envolve do poço, e o teu futuro expressa a grandeza, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos esses são das mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulgura as obras e o florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que os tempos estrelado, e diga o verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme de amor a própria morte, terra dourada, entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos estes são as mães, gentil, pátria amada, Brasil. Senhoras e senhores, a história da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, AMPERJ, começa em 24 de abril de 1946, ainda sob o nome de Associação do Ministério Público do Distrito Federal. Plácido de Sá Carvalho foi o primeiro presidente, ocupando o cargo até 1948. Com a mudança da capital do país para Brasília, o antigo Distrito Federal tornou-se o Estado da Guanabara, e assim, no ano de 1960, a associação passou a chamar-se Associação do Ministério Público do Estado da Guanabara, presidida por Teodoro Arthur. Em paralelo, em 1964, foi criada a Associação do Ministério Público Fluminense, tendo como presidente René de Souza Coelho. Em 1974, com a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, foi adotado o nome de Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que, presidida por Everardo Moreira Lima, unificou todos os membros do Ministério Público do novo estado. Se de início a associação gozava de um caráter essencialmente social, as transformações político-administrativas que se seguiram no estado do Rio de Janeiro e no país ao longo dos anos fizeram com que a AMPERJ adotasse uma postura incisiva na defesa dos direitos das prerrogativas dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, escrevendo uma história de vanguarda alinhada à história do Ministério Público brasileiro. Neste momento, o presidente da AMPERJ, Dr. Luciano Oliveira Matos de Souza, fará uso da palavra. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Eduardo Gussen, excelentíssimo senhor Pedro Elias Ertal Sanglar, Corregedor-Geral do Ministério Público, em nome de quem peço licença para saudar todos os amigos aqui, integrantes da mesa, já nominados. E, em poucas palavras, eu queria aqui iniciar minha fala registrando a importância dessa data para todos nós do Ministério Público do Rio de Janeiro e principalmente nós, integrantes da associação. Completar 72 anos de vida associativa é um marco importante na história da nossa entidade, uma das pioneiras na criação do movimento associativo do Ministério Público.
E isso nos enche de orgulho, porque é a oportunidade que temos aqui de celebrar essa data, fazendo o registro, um pequeno registro da nossa história, e também fazendo o reconhecimento àqueles que contribuíram, cada um com a sua parcela, para que essa história fosse tão importante, relevante e significativa para a associação e, evidentemente, para o próprio Ministério Público, seus integrantes e, por que não dizer, se o Ministério Público tem como finalidade principal a defesa da sociedade, acabam por contribuir para a própria sociedade. A associação, como até o nosso texto diz, tinha uma vocação inicial mais de cunho social, mas ao longo da história, e essa é uma característica da associação, migrou e acrescentou às suas atividades a defesa das prerrogativas, a defesa de questões extremamente relevantes para a sociedade brasileira, como, por exemplo, a construção do seu perfil constitucional. A construção do perfil que nós temos hoje, esse Ministério Público que nós vemos com a Carta de 88, é fruto de muito trabalho de integrantes do Ministério Público, de pessoas que participaram ativamente dessas discussões e pessoas que lá atrás tiveram a visão do que poderia ser o Ministério Público. Esse Ministério Público brasileiro, que é um Ministério Público diferente do mundo inteiro, que é um Ministério Público que não tem um perfil só, um perfil criminal, é um Ministério Público que tem uma atuação diferenciada na defesa de direitos fundamentais, na defesa dos direitos difusos e coletivos. Me recordo, nos estudos que fiz, e aí, há 2 anos atrás, quando completamos 70 anos, tivemos a oportunidade de fazer um amplo estudo e uma pesquisa da nossa história e pudemos constatar passagens riquíssimas da história do Ministério Público. Vejo aqui hoje pessoas que contribuíram muito, não só os homenageados, mas o Dr. Marfan Martins Vieira, que certamente participou da Carta de Curitiba, que deu origem a esse perfil constitucional do Ministério Público em 88. A Carta de Curitiba foi um movimento decorrente de um movimento das associações dos procuradores gerais em 1986, quer dizer, o que as pessoas veem o Ministério Público formatado na Constituição e muitas vezes não sabem da sua história. A Amperge, por exemplo, num momento extremamente importante da história, da sua história, porque na verdade não era nesse período a Amperge, mas no período na década de 70, o Ministério Público Fluminense idealizou a realização de alguns congressos estaduais em Petrópolis, em Teresópolis. E esses congressos, na época, eram extremamente representativos, tinham repercussão em todo o país, porque não existia, inclusive, o nosso congresso. Quer dizer, o primeiro congresso nacional do Ministério Público foi realizado em 1946, salvo engano, e nesse período foram realizados esses congressos. Eu me lembro que um dos presidentes era bem atuante, o Ferdinando Peixoto, e num desses congressos em Teresópolis, em 1970, salvo engano, se fez uma carta de princípios vislumbrando a necessidade dos Ministérios Públicos Estaduais terem uma representação nacional, a criação que acabou efetivamente ocorrendo no ano seguinte da CAEMP, que é a origem da nossa CONAMP, que é a Associação Nacional do Ministério Público. A Amperge, e no caso a Associação do Ministério Público Fluminense, contribuiu decisivamente num evento para que pudéssemos ter hoje a nossa CONAMP, que é tão importante para a defesa dos nossos direitos. O Ministério Público, então, foi sendo formatado, e com a Constituição de 88, a luta passou a ser a implementação desses direitos, esse novo perfil constitucional, e a Amperge, a CONAMP e as demais associações sempre participando
efetivamente na defesa desses direitos, na busca da preservação das autonomias, das prerrogativas. Me recordo até participando como diretor da associação na gestão do Dr. Marfan, na realização do evento da ABI em defesa dos poderes investigatórios do Ministério Público, isso lá atrás ainda, quando essa questão ainda estava sendo sedimentada, havia uma resistência, e naquela oportunidade era perante o Supremo Tribunal Federal, em aceitar que o Ministério Público pudesse praticar atos de investigação criminal. Uma coisa que me recordo que um colega, num dos eventos da Associação Internacional do Ministério Público, comentou com vários colegas de outros países, eles nem entenderam, porque nos demais países, acho que só 4 países não há essa possibilidade, as pessoas, os colegas de outros países não entenderam porque o Ministério Público corria o risco de não poder praticar atos investigatórios. Essa é uma luta constante. A consolidação desses direitos, a materialização dessas prerrogativas e atribuições constitucionais levou um tempo, e a associação sempre participou em vários eventos e várias situações. Eu costumo dizer que nós vivemos hoje uma terceira fase, né? Nós tivemos essa participação associativa para construir o Ministério Público, depois, no segundo momento, para consolidar esse novo perfil do Ministério Público, e agora a nossa luta é para preservar esse perfil. Não é de todos desconhecido as constantes iniciativas, os constantes ataques ao Ministério Público. E já no meu primeiro ano, por exemplo, aqui na associação, me deparei com a PEC 37, a famosa PEC 37. E já naquela oportunidade, lembrando a fala do deputado Molon, que foi um dos integrantes da comissão que nos defendeu lá e defendeu, na verdade, lutou contra a PEC 37, de que, na verdade, ela vinha não em razão dos nossos erros, na verdade, a PEC vinha em razão dos nossos acertos, que gerava uma reação e se tentava, de qualquer forma, coibir as atividades investigatórias. Passamos por várias outras questões, a tentativa de acabar com a vitaliciedade, mais recentemente, a aprovação de uma lei de abuso de autoridade, a autoridade que, na verdade, tentava inibir a atuação do Ministério Público e também da magistratura. Então, essa luta associativa, que eu reputo extremamente importante, e não só para os membros, os associados da Amperj, eu acho que vai muito, muito além disso, vai ser uma luta constante, né? Nós trabalhamos para criar, para consolidar, e hoje lutamos ardorosamente para preservar o nosso Ministério Público, preservar as suas prerrogativas e manter o Ministério Público com esse perfil que tanto é importante para a sociedade. E dentro dessa história da associação, e eu acho que em uma linha bem geral, para não me alongar muito, mas certamente teremos vários episódios marcantes e que poderão ser lembrados por vários de nós aqui presentes, nós aproveitamos esse momento de celebração para fazer o reconhecimento das pessoas que contribuíram com a nossa história. Contribuíram muitas vezes com a história da associação, com a própria história do Ministério Público, mas contribuíram para o engrandecimento da instituição. Eu tenho a honra hoje de outorgar a Medalha do Mérito da Associação do Ministério Público a pessoas que sempre se dedicaram e lutaram para que nós tivéssemos essa instituição como ela é hoje. E lutaram também para que a nossa associação pudesse prestar os serviços que são prestados hoje, que pudesse exercer as suas atividades. O Dr. Marcelo Weidson, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, conheço de longa data, foi
presidente da Associação do Ministério Público Militar por 5 biênios, só perde para o doutor Marfan, mas tem uma longa história no Ministério Público, não só no Ministério Público Militar, onde também foi Procurador-Geral de Justiça, mas sou testemunha da sua luta pela instituição, é uma grande liderança. Dr. Walter Schwenker, juiz federal, um grande amigo, conselheiro do CNMP, reconduzido recentemente para mais um biênio no Conselho Nacional, e professor da nossa Escola de Direito da Amperj, tem uma vinculação conosco já há bastante tempo e sempre da FEMPERJ também, né? Tá. Bom, ainda bem que eu dei a medalha, hein, para concorrer. Mas é um grande amigo e uma pessoa que, de fato, tem contribuído muito para o aprimoramento da instituição no âmbito do Conselho Nacional. Dr. Sérgio Nogueira de Azeredo, do meu concurso, um grande amigo também, mas o reconhecimento aqui vai além da nossa amizade, doutor Sérgio, porque sou testemunha da sua história hoje no Poder Judiciário, mas sua história na instituição é marcante, e mais do que isso, a sua dedicação à nossa associação é um fato extremamente importante, toda a sua história no Ministério Público e aqui na associação. Doutora Nelma também, nossa conselheira fiscal, foi conselheira do Conselho Superior do Ministério Público, do órgão especial, uma longa trajetória no Ministério Público e também com a sua dedicação à instituição e à Associação Amperj, o que nos enche de orgulho poder homenageá-la. Doutora Gláucia Santana, uma querida amiga também do meu concurso, não é uma coisa assim muito combinada, não, mas doutora Gláucia, além de ser, desde que eu estou aqui na associação, embora ela não faça formalmente parte da diretoria e do conselho da Amperj, talvez seja uma das mais acionadas para resolver as questões aqui da associação, sempre prestativa, além de ser uma promotora de extremo destaque, reconhecida na nossa sociedade, dentro e fora do Ministério Público, foi também, e falava da importância dos congressos nacionais. O Rio de Janeiro não tinha sediado, em 2015 nós sediamos, e ela foi secretária-geral adjunta, mas trabalhou muito para a nossa instituição e para a nossa associação ser bem representada. Um congresso, aliás, que foi um sucesso. Doutor Arthur, nosso querido doutor Arthur, que por mais de 30 anos cuidou da nossa saúde, é o nosso reconhecimento por toda a sua dedicação a essa história lindíssima. Foi presidente da nossa Caixa de Assistentes por quase 30 anos, foi diretor, fundador, enfim, merece todo o nosso reconhecimento por tudo que fez por nós em todo esse período. E o doutor Leônidas Quaresma, o nosso amigo da Receita Federal, é sempre importante ter boas amizades com a Receita Federal, mas, de fato, o senhor, doutor Leônidas, tenha certeza que muitos estão aqui em homenagem à sua presença, à outorga da medalha, em reconhecimento de todo o carinho que o senhor tem por nós, a sua disponibilidade, as suas palestras que são realizadas sempre com toda a presteza, toda a atenção. É, de fato, para nós, um motivo de muita satisfação tê-lo aqui conosco e receber, poder outorgar ao senhor esse reconhecimento por tudo que o senhor faz por nós aqui na associação, realmente é muito importante para nós. Enfim, vejam todos extremamente representativos da importância da nossa história, da importância da instituição, e nesse momento é um momento em que nós fazemos esse reconhecimento público em nome dos nossos associados. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, registramos também a presença neste evento do excelentíssimo senhor Procurador de Justiça, Dr. Eduardo Lima Neto, presidente da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, CAMPERJ, e subprocurador-geral de Justiça de Administração do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Criada pela Resolução número 1, de 18 de outubro de 1995, a Medalha do Mérito da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é representada por uma insígnia de metal dourado, parcialmente esmaltada, que reproduz a imagem de uma estrela de 8 vértices, com resplendor raiado no plano de fundo, tendo no centro um disco com o símbolo do Ministério Público. No reverso, a insígnia ostenta o brasão do Estado do Rio de Janeiro, que é circundado pela legenda Mérito da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A insígnia é usada pendente de uma fita nas cores vermelha e branca, que é passada ao redor do pescoço. Acompanha a medalha uma roseta para uso na lapela, bem como o respectivo diploma. A outorga da honraria é de iniciativa do presidente da AMPERJ, que submete os nomes dos agraciados à diretoria e ao Conselho Consultivo da entidade. A Medalha do Mérito da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é a maior honraria conferida pelo órgão de representação classista do Parquet Fluminense. Neste momento, convidamos o presidente da AMPERJ, Dr. Luciano Matos, a se posicionar no centro do salão para a entrega das medalhas. Nosso primeiro homenageado possui mestrado em Direito na área de especialização em Ciências Jurídico-Criminais pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Iniciou como promotor de Justiça Militar em 1992, tendo sido promovido ao cargo de Procurador da Justiça Militar em 1996 e ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça Militar em 2004. Foi presidente da Associação Nacional do Ministério Público Militar por 5 biênios, no período de 2003 a 2012. Ocupou o cargo de Procurador-Geral da Justiça Militar por 2 mandatos, nos biênios 2012, 2013 e de 2014 a 2015. Em 18 de setembro de 2017, foi nomeado conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público em vaga destinada ao Ministério Público Militar para o biênio 2017-2019. Com vasto currículo de contribuição ao Ministério Público brasileiro, nosso homenageado se tornou uma das maiores lideranças da instituição, com um reconhecimento que transborda o âmbito do Ministério Público Militar. Temos a satisfação de convidar o conselheiro do CNMP, Dr. Marcelo Weitzel Rabelo de Souza, para receber a Medalha do Mérito da AMPERJ. Nosso segundo homenageado é juiz federal no Rio de Janeiro e doutor em Direito Público pela UERJ. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público no biênio 2015-2017, por indicação do Supremo Tribunal Federal, foi reconduzido para o biênio 2018-2019 por ato do Presidente da República do último dia 18 de abril. Exerceu as funções de juiz auxiliar e juiz instrutor perante o Supremo Tribunal Federal no período de 2011 a 2014. No ano de 2015, atuou como juiz auxiliar no Tribunal Superior Eleitoral. Foi procurador do Estado do Rio de Janeiro, procurador federal e advogado concursado da Petrobras. Professor adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, leciona em diversos cursos jurídicos, como a FEMPERJ e a EDA, Escola de Direito da AMPERJ. É autor de relevantes obras jurídicas,
o princípio da proteção da confiança, uma nova forma de tutela do cidadão diante do Estado, pela editora Ímpetus, As novas dimensões do princípio da soberania, também pela editora Ímpetus, e Terceirização, uma leitura constitucional e administrativa de acordo com as leis 13.429 e 13.467 de 2017, pela editora Fórum, em 2017. Sua contribuição tem sido extremamente relevante para o aprimoramento e o engrandecimento do Ministério Público. A Amperj, com muita honra, convida o conselheiro Walter Schwenkner de Araújo para receber a medalha de mérito da entidade. Nosso próximo homenageado é graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ingressou no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em 1995, aos 24 anos. Oficiou na capital e no interior nos mais diversos órgãos de execução, sempre com denodo e competência. Foi chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 2 oportunidades, no biênio 2005-2016 e em 2013. Entre 2007 e 2009, exerceu o cargo de Ouvidor-Geral do Ministério Público. De 2013 a 2015, exerceu a função de assessor na Assessoria de Assuntos Institucionais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Exerceu ainda o cargo de diretor financeiro da Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a FEMPERJ, no período de 2005 a 2008. Durante os 20 anos em que esteve no Ministério Público, sempre teve o olhar voltado à representação da classe, na defesa de seus direitos e prerrogativas. Ocupou diversos cargos na Amperj, como de membro do Conselho Deliberativo por 2 biênios, 2000, 2002 e de 2002 a 2003. Diretor de Assuntos Legislativos no biênio 2007-2008 e diretor financeiro por 3 mandatos, 2004-2006, 2009-2010 e 2011-2012. O esmero com que desempenhou todas essas funções no âmbito associativo representou um importante marco para a história da Amperj. Em 2015, tomou posse no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em vaga destinada ao 5º Constitucional do Ministério Público, após integrar lista tríplice em primeiro escrutínio e em primeiro lugar. Temos a honra de convidar o desembargador Sérgio Nogueira de Azeredo para receber a medalha do mérito da Amperj. Nossa próxima homenageada se graduou em Direito pela Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, em 1977. Ingressou no Ministério Público em 1983, tendo atuado em diversos órgãos de execução, contando com mais de 35 anos de atuação em uma carreira dedicada à instituição. Ocupa há 21 anos o cargo de Procurador de Justiça, iniciando suas funções no Tribunal de Alçada Civil e hoje é titular da Procuradoria junto à 12ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça. Além de se dedicar no exercício de suas funções de Procuradora de Justiça, foi integrante de órgãos da Administração Superior, como membro eleito do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça e do Conselho Superior do Ministério Público. Hoje é membro nato suplente do órgão especial do Colégio de Procuradores. Atenta à importância da entidade de classe, tem contribuído de forma significativa para o seu crescimento e aprimoramento,
tendo ocupado os cargos de diretora assistencial no período de 1998 a 2000, no Conselho Consultivo em 2009, 2010 e de conselheira fiscal da Amperge, cargo que ocupa atualmente e também ocupou nos biênios 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 e 2016. É com imensa satisfação que convidamos a Procuradora de Justiça, Nelma Glória Trindade de Lima, para receber a medalha do mérito da Amperge. A quinta homenageada da noite é mestre em Direito, Estado e Justiça pela Universidade Estácio de Sá e pós-graduada em Direito Sanitário pela Universidade Nacional de Brasília. Leciona Direito Constitucional em diversos cursos jurídicos. Ingressou no Ministério Público em 22 de setembro de 1995, tendo exercido suas funções em diversas comarcas. No entanto, sua atuação notabilizou-se mesmo na defesa do patrimônio público e da probidade administrativa. Uma das mais dedicadas e destacadas integrantes da instituição, desde 2001, é titular da 6ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da capital, onde diuturnamente busca proteger o cidadão fluminense e o erário. Reconhecida dentro e fora da instituição, um dos seus mais recentes trabalhos tem merecido elogios dos especialistas das áreas de segurança pública como um importante instrumento para o aprimoramento das políticas do setor. Ocupou diversos cargos na Procuradoria-Geral de Justiça, como de coordenadora da 3ª Central de Inquéritos de Duque de Caxias, entre 1997 e 1998, de coordenadora de Movimentação, de 1999 a 2000, e coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos, em 2000 e 2001. Auxiliou na organização como secretária-geral adjunta do 21º Congresso Nacional do Ministério Público, realizado no Rio de Janeiro, no ano de 2015. O evento, organizado pela Amperge, em parceria com a CONAMP, é um dos mais tradicionais e importantes da instituição, e jamais havia sido realizado em nosso estado. Com muito orgulho, convidamos a promotora de justiça, Gláucia Maria da Costa Santana, para receber a medalha do mérito da Amperge. Nosso próximo homenageado... Nosso próximo homenageado tomou posse como promotor de justiça substituto em 1965, ainda no antigo estado do Rio de Janeiro. Atuou em diversas comarcas do interior do estado e, após a fusão dos estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no Tribunal de Alçada e no Tribunal de Justiça. Na Procuradoria-Geral de Justiça, ocupou o cargo de assistente dos procuradores gerais nos anos de 1970 a 1984, em 1987 e em 1996. Foi ainda corregedor-geral do Ministério Público no período de 22 de maio de 1984 a 11 de março de 1986.
Além de ser um dos fundadores da Caixa de Assistência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Camperge, ocupou os cargos de diretor-tesoureiro de setembro de 1981 a setembro de 1993 e de setembro de 1993 a setembro de 2017. Foi diretor-presidente. Portanto, por mais de 36 anos, se dedicou à nossa entidade de assistência. A sua imensa doação aos associados da Camperge e da Amperge merecerão o eterno reconhecimento da classe. Dr. Arthur, como é carinhosamente conhecido entre os colegas, por mais de 3 décadas, conduziu a assistência à saúde dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e de seus familiares. Convidamos com muita alegria o Procurador de Justiça aposentado, Arthur Pontes Teixeira, para receber a Medalha do Mérito da Amperge. Nosso próximo homenageado é graduado em Engenharia Química pela UFRJ desde 1980. Ingressou na Receita Federal em 1982 como controlador da Arrecadação Federal. É diplomado pela Escola Superior de Guerra no curso de Altos Estudos de Política e Estratégia. Atualmente, ocupa os cargos de chefe da Divisão de Informações Econômico-Fiscais da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, Centro-Norte, e de chefe da Divisão de Tecnologia e Segurança da Informação da Delegacia de Administração Tributária do Rio de Janeiro. Palestrante muito requisitado, prima pelo constante aprimoramento intelectual, tendo frequentado inúmeros cursos de aperfeiçoamento. O nosso homenageado é reconhecido pela competência em matéria tributária e fiscal, com atuação destacada perante a Receita Federal. É ainda conhecido pela presteza e atenção em seus atendimentos e por ser extremamente prestativo no auxílio às dúvidas dos associados da Amperge, tendo inclusive proferido por diversas vezes na sede da entidade palestras sobre orientação para o preenchimento da declaração do imposto de renda. Temos a satisfação de convidar o Dr. Leônidas Pereira Quaresma para receber a Medalha do Mérito da Amperge. Além dos homenageados que hoje receberam a Medalha do Mérito da Amperge, também foi agraciado com a honraria o eminente presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Dr. Vitor Hugo Palmeiro de Azevedo Neto, que infelizmente não pôde estar presente e receberá sua comenda em outra oportunidade. Também foram agraciados os ministros do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman de Vasconcelos Benjamin e Mauro Luiz Campbell Marques, que receberão a medalha posteriormente. Ocasião em que proferirão palestras na sede da Amperge. Nesse momento, passamos a palavra ao Dr. Walter Schwenkner, que falará em nome dos agraciados. Boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente Luciano Oliveira Matos de Souza,
nosso anfitrião, presidente da AMPERJ, Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor doutor Procurador-Geral de Justiça, doutor Eduardo Gussen, excelentíssimo senhor doutor Pedro Elias Hertal Sanglar, Corregedor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, excelentíssimo senhor doutor Eduardo André Fernandes, meu colega de magistratura federal, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais da 2ª Região, na pessoa de quem peço licença aos demais membros da mesa para cumprimentar as autoridades aqui presentes. Queria cumprimentar todos os familiares, todos os amigos dos agraciados, minha família está aqui, é uma ocasião muito especial para nós todos. Eu fico aqui muito emocionado por ter recebido não só a medalha, como também esse convite muito honroso de falar em nome dos agraciados, dos condecorados, nesse momento tão belo, tão emocional, tão emocionante para mim, pelo menos, né? Eu que sou professor, né, tanto da FEMPERJ quanto da Escola de Direito da AMPERJ, eu me sinto aqui em casa. Sabe, Luciano, aqui assim, a casa do Ministério Público, não integro o Ministério Público, mas fico muito emocionado por estar aqui, porque eu me lembro da época que comecei a lecionar aqui na escola da AMPERJ e volta tudo à nossa mente. Bom, eu queria dizer que também preciso aqui, né, em nome dos agraciados, agradecer e muito a homenagem que nós recebemos. Sei que é um dia especial para cada um de nós, cada um por uma razão muito específica, né? Enfim, recebeu essa medalha. E aqui queria mais uma vez destacar cada um nominalmente, começando pelo meu colega de bancada lá no Conselho Nacional do Ministério Público, doutor Marcelo Weitzel, cumprimentar também meu amigo desembargador Sérgio Azeredo, né? Enfim, Serginho, né? Nosso grande amigo, a doutora Nelma Glória Trindade de Lima, também procuradora de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, que teve reconhecida passagem, como nós vimos aqui pela AMPERJ, doutora Glaucia, que trouxe até torcida organizada aí, né? Que não foi 0800, parece que foi 0300, né? A torcida organizada, também, enfim, cumprimentá-la como procuradora de Justiça aqui do Ministério Público, que tem uma atuação muito firme, destaque na recuperação de recursos públicos aqui no nosso Estado, né, tão combalido Estado, enfim, teve essa atuação muito marcante. Infelizmente, o doutor Vitor Hugo, né, senti falta dele aqui, um grande amigo, presidente da CONAMP, substituindo a doutora Norma agora, né, enfim, missão difícil, mas, enfim, não pôde comparecer, a gente compreende, mas para quem não o conhece, o doutor Vitor Hugo, ele é promotor de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Sul e tem uma atuação muito firme, muito intensa, à frente agora da CONAMP, né, como também membro associativo. Doutor Arthur Pontes Teixeira, né, enfim, consagrado procurador de Justiça aqui do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde já desempenhou com intenso brilho a função de corregedor e foi um dos fundadores da CAMPERJ, da Associação, né, do Ministério Público. Cumprimento também o doutor Leônidas Pereira Quaresma, né, enfim, um momento oportuno para o senhor estar aqui neste evento também, né? Imagino como vai ser complicado a sua presença ali depois no coquetel, enfim, né, as perguntas que surgirão. Mas também destacar que o doutor Leônidas Pereira Quaresma é auditor fiscal aqui no Estado do Rio de Janeiro e, obviamente, está neste evento, seletíssimo evento, em razão do seu desempenho extremamente profícuo e, enfim, de ser um agente público paradigma na Receita Federal do nosso país. Presidente, em nome de todos os condecorados, eu gostaria de externar a nossa total gratidão pela homenagem que nos foi concedida. E quem ele conhece sabe do seu incansável empenho na defesa dos interesses associativos do Ministério Público. Eu não me canso de assistir ao presidente Luciano em Brasília, enfim, caminhando pelos gabinetes, lutando no Conselho, enfim. Os desafios não são poucos, ele próprio relatou
as dificuldades do presente, como o Ministério Público e também a magistratura, né? O doutor Eduardo está aqui para testemunhar, tem sofrido e sofrido muito pelo sucesso, né? Como Vossa Excelência muito bem disse, toda ação judicial encontra uma reação legislativa e às vezes não só legislativa. Então é importante e muito importante essa presença da associação, não só nos bastidores, mas também dialogando com a sociedade, porque afinal de contas, como o senhor muito bem disse, quem defende o Ministério Público defende também os interesses da sociedade. Nós estamos assistindo isso diariamente nos noticiários e não queremos que haja um retrocesso em relação à instituição, que, como muito bem lembrado, o doutor Marfan está aqui presente, né? Ele foi um dos que delineou o formato que nós temos hoje no Ministério Público brasileiro, um formato que independente, autônomo, enfim, não dá mais para retroceder em relação a esse modelo de Ministério Público, porque muitas solas de sapato foram gastas, imagino eu, né, doutor Marfan, para se chegar a esse modelo. É difícil superar o afinco do Luciano na luta diária por essa tutela do Ministério Público, uma batalha perene pela independência funcional do MP. E eu queria aqui também registrar que, na verdade, o Ministério Público do Rio de Janeiro, que é o meu estado, né, eu tenho trabalhado há 7 anos em Brasília, mas sou carioca, sou daqui do Rio de Janeiro, então tenho um carinho muito grande pelo estado do Rio de Janeiro. Eu queria registrar que o Ministério Público do Rio de Janeiro tem um time de craques em Brasília na defesa dos interesses associativos. Até fui preparar essa fala aqui, comecei a anotar, não anotei todos. Doutor Luciano Matos está lá como líbero, né, enfim, na função de líbero, doutor Marfan de centroavante, doutor Ertulei, que eu vejo ali lá no fundo, né, de ponta de lança, doutor Emerson Garcia de apoiador, está lá sempre também no apoio, e o Pepe Guardiola só poderia ser o doutor Eduardo Gussen ali na coordenação técnica do trabalho, que realmente é um time de primeira, uma seleção que, se não souber enfrentar, perde de 7-1 facilmente, ou de 14-0, dependendo do local em que a arena em que a disputa vai ocorrer. Eu queria registrar também, Luciano, que você está de parabéns por ter proporcionado esse evento, enfim, um evento que eu tenho participado de alguns eventos, até como professor nós, né, enfim, como paraninho, patrono, a gente acaba participando de eventos afetivos, mas hoje foi um dia muito especial para mim, imagino que para todos os agraciados da mesma forma, com os seus familiares, com os amigos. E além de estar de parabéns, enfim, queria lembrar que, Luciano, você enfim, não só como promotor, mas também como presidente de associação, uma pessoa talhada para o seu ofício. Não é à toa que está já no 3º mandato, né? Não sei se para um 4º, já caminhando para um 4º, mas ninguém diz que vai se candidatar novamente, né? Isso aí não sei nem se pode se candidatar novamente, mas imagino que não, que haja muito a se fazer ainda, enfim. Queria também agradecer aos familiares, agradecer aos amigos, né, dos homenageados, é um momento muito especial para todos nós, e esse momento ele não seria possível sem o apoio incondicional de vocês todos. E aí eu queria, em especial, agradecer a minha família, né, meu pai, meu irmão, minha mãe, também estou aqui com torcida organizada, minha avó que também, né, minha avó materna que está aí, meu sogro, minha sogra não está presente, eu vou cobrar dela, minha esposa Camila, meus 2 filhos, que eu acho que meu filho está até com vergonha ali, o Rodolfo e a Olívia, né, Raul, os amigos, Simone, enfim, eu acho que isso também, essa medalha, essa decoração também devo a vocês, e acho que todos os agraciados também gostariam de, se estivessem aqui, também agradecer na mesma extensão e da mesma forma. Eu prometi ser breve e já quero encerrar, enfim, acho que o melhor vem depois. Já caminhando para o final, não poderia deixar de agradecer a Deus, porque essa vida ela é muito corrida, e estar aqui
não depende só do nosso esforço, da nossa dedicação, né? Se Papai do Céu não quisesse que estivéssemos todos aqui nesse dia de confraternização, de alegria, talvez isso não fosse possível. Portanto, eu agradeço em nome a Deus, em nome de todos os condecorados, por estarmos vivos e com saúde, para podermos festejar na data de hoje, este dia extraordinário que nos une aqui nesta instituição, na Ampers, nessa instituição tão admirável que é. Então, muito obrigado a todos e uma boa noite. Voltamos a palavra ao presidente da Amperge, Dr. Luciano Matos. Bom, parabéns ao Dr. Walter, que com toda a sua metáfora futebolística se demonstrou um craque na tribuna. Foi realmente muito bom ouvi-lo. Foi, de fato, acho que todos se sentiram muito bem representados aqui. Estamos encerrando, então, a nossa solenidade. Agradeço a presença de todos os associados, nossos convidados, nossos homenageados e seus familiares. E convido para esse momento agora de relaxamento e congraçamento, que é um coquetel que será servido aqui na sede da nossa associação. Muito obrigado a todos. Então, boa noite.